Vamos receber o nosso primeiro convidado do Bom para Todos deste dia 1º de novembro. Viva novembro! Vamos receber Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Catiabava, que impressionante, quer dizer, eu nunca vi o Bolsonaro tão isolado, né? Definitivamente, todos os seus aliados, ex-aliados agora, e um final melancólico, né? Além de ter a derrota eleitoral, uma derrota fragorosa com essa tentativa de tumultuar o processo com a ocupação das estradas brasileiras que já estão praticamente desbloqueadas. Meu querido Catiabava, seja muito bem-vindo, sempre uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no Bom para Todos. Tudo bem? Muito obrigado, é uma satisfação minha também. Olha, eu queria começar pensando que nós tivemos um domingo de festa, né? Um domingo de alegria, uma vitória da democracia que foi realmente extraordinária e que alegrou todo mundo, pensando, agora então nós vamos mudar de cenário. Só que essa afirmação é mais ou menos verdadeira, porque o bolsonarismo continua, e é disso que nós vamos tratar quando a questão dos caminhoneiros se coloca, né? Eu acho que a gente tem um grupo que ataca as instituições, que recusa o resultado eleitoral, propõe a ditadura, e o futuro próximo nos reserva um cenário de conflitos e de violência, não é outra coisa, né? E o silêncio do Bolsonaro, ele tem, vamos dizer assim, um significado muito forte nisso aí. Quer dizer, ele não aceita a derrota, ele está copiando o Trump, num certo sentido, né? E quando ele faz isso, ele estimula que esse núcleo mais radical bolsonarista vá para as ruas e vá bloquear as estradas. O que, aliás, já estava sendo combinado mesmo antes da primeira votação, do primeiro turno. Quer dizer, caso houvesse a derrota do Bolsonaro, os bolsonaristas iam bloquear as estradas e se concentrar em frente aos quartéis nas cidades, né? Então é uma coisa de que tem uma orquestração, tem uma organização. É impressionante porque as associações dos caminhoneiros autônomos não assumem esse bloqueio, está dizendo que é contra, né? E o que a gente está vendo é um lockout. Você sabe o que é um lockout? É uma ação de greve dos empresários de transporte. Quer dizer, esses caminhoneiros que estão bloqueando as estradas, de uma maneira muito articulada em todos os estados, na verdade eles têm os empresários de transporte bolsonaristas, né, na frente e mobilizando as suas empresas. Você pode ver que nesses bloqueios não tem muita gente, não. Quer dizer, não é uma ação massiva, né? Quando você vê na marginal aqui do Rio Pinheiros, em São Paulo, uma manifestação bolsonarista pedindo a volta da ditadura, ou esses bloqueios nas estradas, né? Os grupos sociais são pequenos, né? Os caminhões é que travam tudo, né? E eu acho que dá para fazer uma relação. Se você me permite, eu acho que temos que fazer uma costura para trás também, né? Costura para trás em que sentido, Catiabava? Lembrando o seguinte, quando a Dilma Rousseff estava disputando com o Aécio Neves, né, e o Aécio já tinha montado o palanque em Belo Horizonte para comemorar a vitória, e ele perdeu, ele começou a falar, nós precisamos recontar os votos, nós não vamos aceitar essa derrota, né? E aí que começa a se gestar o golpe de 2016, né, onde a Dilma é deposta com argumentos que hoje nós verificamos que não tem a mínima pertinência, né? E isso foi o que permitiu que o Bolsonaro, na verdade, criasse as condições, com a prisão do Lula também, arbitrária. Então nós estamos tendo de novo a violação da Constituição, né? Que ele se elegeu, né? E é uma aliança de um conservadorismo tradicional brasileiro com esse grupo fascista miliciano que vai se conformando e tendo à sua frente o próprio presidente Bolsonaro, né? Isso
é um protagonismo da extrema-direita que acabou substituindo essa direita mais respeitosa da Constituição e que vai liderando, vamos dizer assim, a radicalização e a polarização no Brasil, né? Bom, há umas questões aí que eu acho que vale a pena lembrar, porque eu estou me referindo a esse processo de extensão, vamos dizer assim, dessa extrema-direita, mas quando o Bolsonaro se elege, ele vai ocupando, ele vai infiltrando os bolsonaristas, essa extrema-direita, nas instituições. Você lembra o que aconteceu com o IBAMA, com a FUNAI, com o ICMBio, com a Fundação Palmares, com o Ministério da Educação, com os ministérios de uma maneira geral? São pessoas que não têm a mínima competência e o compromisso com a missão dessas instituições, uma missão democrática, de respeito de direitos, de regulação do que pode e o que não pode, e vão sendo colocados à frente dessas instituições pessoas extremamente radicalizadas, sem qualquer formação, sem qualquer capacidade de enfrentar os desafios brasileiros. É o caso do Ministério da Saúde, que teve centenas de milhares de mortos que não precisavam ter passado por isso, suas famílias, essas mortes todas, porque o aparelhamento do Ministério da Saúde impediu que ele exercesse a sua função. Aí eu fui ver o que acontecia com a Polícia Rodoviária Federal, né? A Polícia Rodoviária Federal foi uma dessas instituições aparelhadas pelo bolsonarismo. Esse presidente, o Silvinei Vasquez, né, ele foi indicado diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele foi indicado pelo Flávio Bolsonaro. Esse é o primeiro lance. Isso foi em abril de 2021. Né? Em novembro de 2021, o Silvinei ele condecora o Bolsonaro em nome de toda a Polícia Rodoviária Federal, prestando uma homenagem a ele. E se você for ver o Instagram do Silvinei, houve momentos em que ele claramente fazia campanha em prol da eleição do Bolsonaro. Quer dizer, um diretor de uma instituição pública que sai da sua posição de institucional, né, e se compromete politicamente com um projeto autoritário e fascista, né? Bom, ele começou a fazer os seus desastres em outubro de 2021, quando a Polícia Rodoviária Federal faz uma chacina de 26 pessoas que estavam sendo acusadas de preparar um assalto a um banco. Eles quiseram envolver, inclusive, a Polícia Federal, né? A Polícia Rodoviária Federal quis envolver a Polícia Federal, mas a Polícia Federal não entrou nessa, porque estava cheirando que haveria uma chacina. E isso foi comemorado pelos filhos do Bolsonaro. Quer dizer, que bom que bandido era morto, né? Bom, não para por aí. O Silvinei Vasquez, ele já tem, inclusive, um processo administrativo interno na Polícia Rodoviária Federal, antes de virar diretor, porque ele chegou num posto de gasolina, isso foi em Cristalina, junto com outras 4 viaturas, e pediu para o frentista limpar o carro dele. O frentista diz assim: olha, nós não temos esse serviço aqui nesse posto. Ele sai e começa a dar socos e pontapés nesse frentista, porque não acatou a ordem dele, né? É esse fulano que nós temos. Ele só não foi expulso da corporação porque a corporação deixou prescrever o prazo do processo, porque era líquido certo a responsabilidade dele, né? Bom, em maio de 2022, mais um pouquinho que eu acho que vale a pena, né? Tá bom. Esse diretor-geral revogou o funcionamento das comissões de direitos humanos da Polícia Rodoviária Federal, né? E nesse mesmo mês, no dia 25, nós assistimos estarrecidos o assassinato do Genivaldo de Jesus, no estado de Sergipe, quando ele foi colocado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais jogaram gás dentro e fecharam. Ele morreu asfixiado, né? Isso foi visto, esse vídeo circulou, né? Agora, com todo esse trajeto anterior,
O que nós assistimos agora nas eleições? Né? A Polícia Rodoviária Federal, usando os mapas da primeira votação, do primeiro turno, se concentrou na sua ação nos locais em que o Lula teve mais votos e bloqueou mais de 500 ônibus intermunicipais que iam levar as pessoas para votar. Isso faz parte do crime eleitoral de que o Silvio Ney deve ser responsabilizado, né? E agora eles estão se confraternizando com os caminhoneiros, né? No sentido de que é o bolsonarismo que, tomando conta da Polícia Rodoviária Federal, acaba também se somando a esses caminhoneiros. Tanto é que agora você veja que o Alexandre de Moraes está pedindo que a PM desocupe as estradas e está avisando a Polícia Rodoviária Federal. Se vocês não obedecerem também essa ordem, a gente vai botar o seu diretor-geral na cadeia. Então é essa situação que nós estamos vendo. Eu falei tudo isso. Diga. Nosso repórter especial em reportagens policiais, Silvio Catiabava, aqui, correspondente do Bom para Todos e do Le Monde Diplomatique. Fantástico, você atacou de repórter agora e fez um trabalho de excelência, meu querido Silvio Catiabava. Onde você conseguiu tantas informações assim do Silvinei? Silvinei barra pesada, pesadíssima, né, Cátia? Então, você sabe que o boletim circula 1 hora e meia antes da programação. Isso dá tempo para a gente colher algumas informações. Tem fontes muito interessantes. A Piauí acabou soltando uma reportagem muito boa, tem outros lugares também com essas informações, né? Mas o que me chama a atenção, nesse caso todo, é o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal é um exemplo. Nós estamos assistindo uma mobilização bolsonarista, ou no aparelho, dentro do aparelho do Estado, onde eles ainda controlam os órgãos de direção, ou na própria sociedade civil, né, que vai continuar. Infelizmente, nós estamos num período, especialmente em novembro e dezembro, enquanto ainda não tem a posse do Lula, né, um cenário muito conflitivo e muito perigoso. Catiabava, deixa eu trazer um contraditório aqui com relação a isso para você, porque é o seguinte, os desbloqueios eles estão avançando muito rapidamente, quer dizer, está se conseguindo desbloquear as vias no Brasil inteiro, a informação que a gente tem, as mídias vão trazendo, e o despacho do Alexandre de Moraes foi qualquer coisa de contundente, né? Inclusive dizendo que se esse tal Silvinei Vasquez, né, não cumprisse as determinações, seria preso, né? Isso. E eu acho que o que é do Silvinei está guardado pelo Alexandre de Moraes já nesse momento. O que fica patente é que, mesmo tendo aparelhado a Polícia Rodoviária Federal, agora o Bolsonaro já não tem mais tanta influência assim, uma vez que ele já perdeu as eleições. Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que ele está falando para o seu grupo mais radicalizado, porque ele perdeu a adesão. Você veja esse deputado que estava no Congresso falando, que é do Novo, né? Que estava falando, não faça isso, né? O Zema, que é o governador de Minas Gerais, o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, os dois são bolsonaristas, né? O Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo, ordenaram a PM, tira os caminhões das estradas, né? Então, ele não está com aliados, ele está sozinho, né? Ele está sozinho e o único grupo que é fiel a ele é esse núcleo fascista, né? Que é pequeno, não é toda essa votação que o Bolsonaro teve, que se mantém fiel, né? Deixa eu só trazer uma informação urgente aqui para a gente. Olha só, Jair Bolsonaro fará pronunciamento a qualquer momento. Imprensa que estava de plantão na porta do Palácio desde ontem foi convidada a entrar. Pronunciamento será no Palácio da Alvorada, portanto, na residência oficial da Presidência da República. A imprensa estava no cercadinho. Já foram avisados que Bolsonaro não vai responder perguntas, então a qualquer momento Bolsonaro pode entrar. Não sei se nós teremos aqui a condição
de trazer esse pronunciamento, que é importante demais, Claro. com todo o silêncio que ele fez. Agora, enquanto a gente não recebe informação nesse sentido, Catiabava, é interessante apontar também que essa movimentação toda, e o próprio superintendente da Polícia Federal, que deu uma coletiva agora há pouco, ele estava impressionado com a estrutura dessas pessoas, que não eram nem caminhoneiros, eram ativistas, enfim, eram bolsonaristas, banheiro químico, alimentação. Quem que está bancando tudo isso? Quer dizer, a gente vai ter de produzir uma investigação a posteriori aí desse processo todo, e eles disseram que vão, né, já estão catalogando nomes e tudo mais. É um processo deprimente para o bolsonarismo. Acho que ele entrega o país mais humilhado ainda para um Lula que chega cheio de legitimidade. Catiabava? Pois é, mas eu, de novo, acho que a gente não deve personificar. Se você pegar, é simples assim, as chapas dos caminhões que estão bloqueando, você vai ver que são de empresas, de empresários bolsonaristas. Então, nós não podemos simplesmente multar o caminhão. Eu acho que tem que pegar esses responsáveis e responsabilizá-los por esses crimes eleitorais, crimes de atentado à segurança pública, crimes contra a sociedade brasileira, que eles não estão aceitando a eleição do Lula e vale tudo, quer dizer, vale a violência. Veja o que a Carla Zambelli está demonstrando também ao apontar a sua arma para um jornalista negro, não é? E sem nenhuma razão de ser. Quer dizer, nós estamos vendo em vários momentos, nesse período eleitoral conturbado, né, uma radicalização que tem por base o uso da arma para sua liberdade, que tem por base uma certa leniência dos órgãos de fiscalização e segurança que toleram isso, né? E, enfim, quer dizer, é um jogo pesado que vai continuar. E, para minha satisfação, eu estou vendo que não só nós temos uma maioria democrática que já se manifestou, e veja, havia a disposição, inclusive, do MTST e desbloquear as estradas por sua iniciativa, uma vez que a polícia não fazia isso. E houve em Angra dos Reis, os metalúrgicos desobstruíram o bloqueio dos caminhões. Quer dizer, nós temos que evitar que esse tipo de situação de crise institucional derive para um confronto direto na sociedade. Isso não é uma guerra civil, nós temos que ter uma regulação. Por isso que é importante que os governadores, por exemplo, mobilizaram suas PMs para poder resolver essa história, para manter nos padrões da regulação, da Constituição, do respeito aos direitos e mesmo da contenção da violência, né? Silvio Catiabava aqui no Bom para Todos, nesse momento em que a gente está de olho aqui para um pronunciamento do Bolsonaro que pode acontecer a qualquer momento. Catiabava, Le Monde Diplomatique Brasil, programa fantástico que Vossa Nobreza apresenta todas as noites de terça-feira na TVT de São Paulo. Qual é a surpresa de hoje, meu querido Silvio? Vossa Excelência me digna muito com os seus qualificativos. Então, tem uma discussão que está já há anos rolando, não é? Que é a questão da participação popular no governo, e nós estamos trazendo uma rede importante de entidades, movimentos da sociedade civil, ONGs, né, que está discutindo se vai ter participação popular no próximo governo Lula e como ela deveria ser, aprendendo, inclusive, com as experiências anteriores, no que tem de positivo e no que foi problemático, né? Então, é um olhar para frente, é um olhar, assim, já propositivo, que vem de redes da sociedade civil, dizendo, olha, esse governo democrático é uma frente democrática e essa frente não tem que incluir os partidos políticos, mas tem que incluir também as representações da sociedade civil. Nós queremos participar das decisões. E essa discussão está amadurecendo, é importante, e eu acho que é do interesse de todos nós. Tá aí, Silvio Catiabava, aqui no Bom para Todos. Eu quero agradecer demais sua presença aqui, como sempre, muito esclarecedora, luminosa. Obrigado pelas informações sobre o Silvinei Vasquez.
essa figura curiosa, estranha, ligada ao bolsonarismo, né, carnalmente, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Depois a gente vai fazer um recorte sobre isso. E te agradeço demais, a gente vai avançar aqui com o nosso Bom para Todos. Silvio Catiabava, bom programa hoje à noite. Muito obrigado. Le Monde Diplomatique. Viva o Le Monde! Viva o Le Monde. Abraço.